Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Você pode dizer isso? O Senhor é bom. Você está aqui, amém? Você está aqui com vida e saúde. O Senhor tem te trazido até aqui esse lugar para ouvir a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 6 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz e nenhuma outra. Nos colocamos como instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, como canais, Senhor, de transmissão da Tua palavra. Que ela venha fluir, Senhor, de forma cristalina e venha alcançar os corações aqui presentes, Senhor, para que contemplem e conheçam as Tuas verdades. A verdade que nos esclarece, que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor, pois assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem se assentar. Louvado seja o Senhor por este ministério aqui da Igreja Nova Vida de São Cristóvão, pelos profetas que Deus tem colocado nesse altar. Pastor Maurício, um homem com uma visão de Deus, um homem ligado tão somente nos interesses de Deus, e um grande líder. Ele sempre está tentando formar outros líderes. Pastor Paulo também aqui no auxílio, também coadjuvante nesse ministério. Deus tem abençoado e tem falado muito com a igreja, em todos os níveis. E nos últimos cultos aqui que eu tenho presenciado, e Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem requerido da igreja um nível de intimidade maior. Ouvimos aqui no púlpito o pastor Alexandre, que aqui não está, mas que de forma brilhante trouxe uma palavra dizendo que o Espírito Santo deseja de nós uma intimidade maior, um nível maior, onde apenas as águas do rio de Deus apenas batiam nos nossos tornozelos, mas acabamos alcançando um nível de profundidade maior. O desejo de Deus é que nós venhamos a alcançar níveis de profundidade maior
no reino, na palavra, de intimidade, de comunhão com Deus. Porque pregadores existem e aos montes, mas as pessoas não acham paralelo. Por acaso é esse tema da mensagem, né? A mente de Cristo. Onde estão os paralelos? E o texto que eu trouxe aqui para a nossa reflexão nessa noite, e primeiramente eu gostaria de esclarecer que a palavra primeiro fala com o pregador. Que eu estava com o pastor Paulo antes de iniciarmos o culto, ele falou, Deus falou muito com aquela palavra, é uma palavra muito abençoada, domingo. Deus abençoe, pastor, continue te ungindo, te usando. Deus tem usado poderosamente os pregadores aqui nessa igreja. E eu confesso a vocês que eu não estou muito acostumado com o público dessa monta, né? Um público tão expressivo assim, embora não esteja tão representada a igreja hoje. Mas eu não estou acostumado, estou acostumado só em pequenos grupos, mas Deus quer falar conosco nessa noite, né? E essa palavra, ela é direcionada aos crentes maduros, né? Quero dizer aí para você que se você já tem mais de 3 anos de igreja, pode considerar assim, pastor? 3 anos já é maduro? Já deu para amadurecer. Vamos traçar um paralelo com o ministério de Jesus, o tempo que ele ficava ministrando lá com os discípulos. 3 anos e meio? 3 anos e meio já tem uma certa maturidade, né? Então essa palavra é mais direcionada para aqueles que já tem mais de 3 anos e meio, né? E como eu fui nascido num lar evangélico, eu já estou mais do que maduro, né? E ainda continuo apanhando de vez em quando de Jeová. Aqui o Senhor vem falando com a gente, vem batendo, né? Interessante, né? Lembrando dessas histórias, quando eu vinha aqui para a igreja, né? Antigamente, quando a gente carregava uma Bíblia e andava de terno, as pessoas chamavam a gente de crente, né? Agora estão chamando a gente de advogado. Ô advogado, ô doutor! Aí eu falei, meu Deus, será que já me descobriram? Né? O cristão era reconhecido assim, existiam crentes, né, que tinham até vergonha de andar com a Bíblia, né? Agora não, acho que hoje é status, né? Ser crente virou status. Ser crente no nome, né? Mas cristãos de verdade nós carecemos. Irmãos, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta aos Coríntios, ele escreve essa carta quando estava em Éfeso, uma igreja que ele tinha fundado, a cidade de Corinto. Nessa cidade, ali havia tantas práticas pecaminosas. Paulo havia se frustrado numa pregação em Atenas. Muitos de vocês podem se recordar, quando ele esteve no Areópago, ali onde tinha um altar ao Deus desconhecido, e ali Paulo pregava, né, estrategicamente, ele usava as oportunidades, Paulo era tremendo para fazer isso, né? E às vezes você vê que muitos crentes não aproveitam a oportunidade para falar do amor de Deus. Paulo, quando caiu daquele cavalo, no caminho de Damasco, teve um encontro real com Jesus, e dali para frente o desejo dele não era outro senão tornar o nome de Jesus conhecido, pregar o evangelho. Diga para o seu irmão ao lado, você está aqui hoje por causa de Paulo. Foi por causa dele. Nós somos gentios, e ele é o apóstolo dos gentios. Se estamos aqui hoje, porque Paulo, ele aceitou o desafio de pregar o evangelho, de ir adiante, de anunciar a palavra. Em Atenas, teve poucas conversões, ele aproveitando ali aquela oportunidade, ele chega ao Deus desconhecido. Vocês aí que levantam tantos altares para outros deuses, eu aqui quero falar desse que vocês não conhecem. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar do Deus que as pessoas não conhecem, que só ouviram dizer, e quando ouviram dizer de forma distorcida, de forma viciada. As pessoas estão buscando Deus nos dias de hoje por interesses, simplesmente por interesses. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não é Deus para te abençoar, para curar
Ele manda que a gente pregue esse evangelho também da cura, da bênção. Mas a maior bênção, a principal, é a salvação da humanidade. Logo após a frustração em Atenas, né, que Paulo chega até a desanimar, porque todo ser humano desanima. Ou vai dizer que você nunca desanimou. Ou, acho que foi só Paulo e eu, pastor, porque a igreja nunca desanimou. Mas às vezes a gente desanima, né? Primeiro, quando os pastores se esforçam, venham no culto de oração. Aí a gente vê meia dúzia. Aí a gente fala, glória a Deus. Um dia a igreja vai acordar. Um dia a gente chega lá. Quando o pastor chama, venham na vigília, venham buscar o Senhor, venham estar na casa do Senhor. E aí a gente vê as pessoas parecem que estão assim anestesiadas, ou simplesmente querendo beber de uma boa palavra, ou apreciar um bom louvor com qualidade musical, né? Chega aqui e encontra alguém que nem o Davi tocando violão. É a pior coisa que tem, né? Mas eu agradeço os irmãos por estarem aqui, não para me ouvir, mas para louvar o Senhor, para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo chega então em Corinto, e ali, em Corinto, ele conhece Áquila e Priscila, e ali ele aprende o ofício de fazer tendas, e ele trabalha então, durante o dia, durante a semana, e aos sábados ele ensina na sinagoga, pregando o evangelho para gentios e para judeus, não sendo muito aceito pelos judeus, somente pelos gentios. Paulo encontra uma realidade naquela cidade. Eu quero falar dessa realidade, dessa cidade de Corinto, porque a realidade de uma cidade, ela acaba influenciando o meio espiritual. A igreja do Senhor, ela acaba, corrompendo. As sutilezas do inferno acabam invadindo o meio espiritual. E, como a gente tem costume de dizer, Satanás não precisa de uma porta, uma janela, uma frestinha. Uma simples frestinha, ele já entra e já faz a arruaça. Mas naquela cidade, o que se tinha de realidade ali? Uma realidade de um povo que era muito rico, porque era um centro comercial. E ali as pessoas tinham riquezas. As pessoas ali também praticavam, assim, de forma desenfreada, a imoralidade sexual. Né? A Bíblia NVI fala de imoralidade sexual. E a imoralidade sexual ela é mais abrangente, porque ela fala do adultério, da fornicação, da homossexualidade e tantos outros pecados que existiam naquela cidade. Para se ter uma ideia, naquela cidade existiam os cultos pagãos, existiam mais de 1000 prostitutas, sacerdotisas prostitutas cultuais, onde ficavam ali adorando principalmente a deusa chamada Afrodite, que era a deusa da beleza. Essa era a realidade de Corinto, da cidade de Corinto. E, por sua vez, a igreja acaba absorvendo alguns comportamentos dessa cidade. Naquela igreja, também começou a ter imoralidade sexual, divisões, facções, disputas judiciais. Nada parecido com hoje, né? Hoje em dia. Hoje é a judicialização dos conflitos, né? Tudo se resolve no judiciário. A gente não tem mais, interessante que até os cristãos não toleram mais. A gente quer resolver os nossos conflitos na justiça. Ninguém pode errar comigo. Errou comigo, eu não tenho mais o princípio do perdão ou da reconsideração. Eu acho que eu sou um advogado que você meio que falido, entendeu? Porque eu não incentivo as pessoas a irem no judiciário. É interessante isso. Né? Aí alguém pode dizer, você vai acabar morrendo de fome, porque você não incentiva ninguém a ir ao judiciário.
Mas aonde está o comportamento cristão nisso? Aonde está a postura cristã? Naquela realidade daquela igreja de Corinto, havia ali judicialização dentro da igreja, os irmãos processando irmãos em tribunais pagãos, levando para a justiça irmãos. Existiam facções que eram pessoas adeptas de líderes. Como era uma igreja voltada na Grécia e voltada para a filosofia, para a defesa da filosofia, gostavam de pregadores eloquentes, como era Apolo. Ali, uns eram adeptos de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que era Pedro, e outros do próprio Jesus. Olha, eu não sigo ninguém, eu sigo Jesus. Outros diziam que seguiam Paulo, outros diziam que seguiam Pedro, e assim ia. E Paulo acabou tomando conhecimento dessa realidade. Essa é aquela realidade daquela cidade que influenciava a igreja e a envolvia nos seus pecados. Existia um caso de adultério dentro da igreja. Recentemente, eu fiquei impressionado, assim, estarrecido, porque a gente vai em velórios de gente que se diz cristã que há muito tempo, é crente, frequenta a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, e no velório a gente fica sabendo que aquele crente, aquele cristão, e no culto fúnebre, culto fúnebre ainda, a gente fica sabendo que o sujeito tinha 2 famílias. As pessoas perderam o temor do Senhor, perderam a essência do Evangelho, foram contaminadas pela cidade. Nós vivemos em dias em que o mundo está sendo ressignificado. O mundo está adquirindo uma ressignificância. E a gente está meio que dormindo. A igreja do Senhor está dormindo. Estamos cantando literalmente o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo. Estamos assim. Ou então, entramos num estado de inércia e adotamos a filosofia de Raul Seixas. Ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não fazemos nada em prol do Evangelho. O mundo está sendo ressignificado em todas as áreas, na área legislativa, na área da família. Nós temos a área moral. Antes a Bíblia, ela servia como norteador para a formalização de leis, como norteadora de formalização de leis. Existiam, por exemplo, há um tempo atrás, quem é advogado aqui sabe, o crime de adultério. Aí o adultério já não mais é crime, porque entendemos que ninguém tem que responder porque cometeu um adultério criminalmente. Aceitável. Agora o adultério saiu de uma das causas do divórcio. Não pode mais você invocar divórcio, senão você vai sair com a sentença condenatória, da justiça, dizendo lá que você agora é oficialmente um homem ou uma mulher traída, para não dizer outra coisa, que todos conhecem outro termo. Você vai sair com a sentença condenatória de homem traído. Nem invoque isso. Invoque a incompatibilidade da vida em comum, invoque qualquer outra coisa. Ou seja, estamos perdendo os parâmetros. E isso tem influenciado de forma extraordinária a igreja, nossa vida. Isso tem nos colocado diante de uma pressão tão grande que a gente já começa a aceitar algumas condutas, algumas coisas. Os princípios de Deus estão sendo assim distorcidos de forma escabrosa. Parece loucura ser honesto, não ser adúltero. Quando você chega e diz, cara, eu sou honesto, sou um advogado que não minto.
Pô, cara, que isso? Não vai a lugar nenhum, irmão. Vai chegar aonde com isso? O mundo tem pressionado a igreja a não fazer nada, a se acostumar. Nós estamos nos acostumando com esse tipo de prática com a nossa cidade. Agora mesmo, por exemplo, tem jogo ali no campo do Vasco e uma multidão está indo para lá. Uma multidão indo para adorar os ídolos do futebol. Irmãos, eu às vezes penso que eu tô ficando velho. Deve ser isso. Acho que eu tô ficando, como dizem os jovens aí, retrô. Né? Tu é retrô, irmão. Agora é assim, né? A gente começa a ter uns cabelos brancos. Tu é retrô. Sabe de nada. Quem sabe é nós. Falei, meu Deus do céu. Porque, sabe, você vê as pessoas fazendo cada barbaridade, cada coisa, a igreja sendo envolvida com ídolos de futebol. Quando a gente vai, né, só ver as pessoas quando passam numa empolgação para adorar um ídolo ou um time que nada fez por ele. Que nada fez por ele. Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer pela nossa vida, e a gente não tem a mesma empolgação na igreja para adorar. É muito mais fácil a gente chegar num estádio de futebol e gritar Mengo, Nense, mas a gente não consegue gritar Jesus. A gente não consegue fazer aquilo que Deus manda. A coisa está tão escabrosa, né, que eu tive notícias outro dia, de que já estão produzindo filmes eróticos para o público evangélico. Agora a gente está ganhando status, tem filmes eróticos, só que nesse filme erótico já não existe mais a relação adulterina, é a relação entre casais, mas que isso não corrompe. Já existem sites, né, de beldades evangélicas, as tchutchucas crentes. Já viu isso? Com decotes e roupas assim, insinuantes, né, bem sensuais, colocando lá na internet como aí, ó. Vem conhecer a evangélica agora, a menina do Senhor. Não sei qual Senhor, mas é a menina do Senhor. A corrupção está tão, a coisa está tão deslavada, está tão descarada, que está dando nojo. Né? Eu nunca vi tantos escândalos. E Jesus já havia nos advertido, dizendo que o fim, quando essas coisas estivessem acontecendo, o fim estaria próximo. A essência do capitalismo, uma das verdades daquela igreja, da realidade daquela igreja de Corinto, era o dinheiro. Esse, então, era uma coisa, a riqueza, dinheiro, né? A essência do capitalismo, que é o lucro a qualquer preço, porque a política do capitalismo é essa, é o lucro em detrimento do trabalho, né? Quanto mais estamos desvalorizando mais o trabalho, e o trabalho é exercido por quem? Por seres humanos, né? E estamos valorizando o lucro, ou seja, os capitalistas estão ganhando muito, e às custas do homem, da mão de obra, né? Isso é a valorização da coisa e a coisificação do homem. Essa é a nossa realidade hoje. E nós, como igrejas do Senhor, como igreja do Senhor, como parte desse corpo, como noiva que ama o Senhor Jesus, que foi como foi pregado aqui no domingo pela manhã. Eu sou do meu amado e ele é meu. Você é de Jesus e Jesus é seu. E como é que o homem, né, você que ama Jesus, como é que você pode estar
junto dele se você não consegue entender o que se passava na mente do Senhor? Hoje, até mesmo as igrejas evangélicas, e todos já estão acompanhando, líderes aí que se dizem evangélicos, perderam totalmente o foco. Parece que se esqueceram, né, da palavra, da Bíblia. O que a Bíblia diz quanto o amor às riquezas. O que o próprio Jesus disse sobre o engano das riquezas. Mas eu creio, Marco, que tudo isso é para que nós estejamos atentos e venhamos a ver o que está acontecendo. Nada que acontece em oculto vai ficar oculto. Tudo vai ser revelado. Abra sua Bíblia em Marcos 4, 22. É exatamente o que diz o texto. Marcos 4, 22. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Quando a gente vê essa liderança se degradando, é bom a gente conhecer isso, porque você vai saber quem é joio e quem é trigo. Isso é para que todos conheçam. A igreja não tem que se entristecer com isso, porque o escândalo é bom para separar o joio do trigo. Nós estamos vivendo esses dias, e nada que se faz em oculto vai ficar oculto. Tudo vai ser revelado. Jesus nos advertiu quanto aos riscos de alguns pecados. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 21, 34. Jesus está nos advertindo quanto ao dever de vigilância, dizendo assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Deus fala aqui para a igreja do Senhor. Mas será que a igreja do Senhor pratica orgias? Embriaguez? Está envolvida em embriaguez? Em preocupações? Será que temos esse tipo de envolvimento, de relacionamento com o pecado? Será que somos só crentes quando vimos a igreja? Quando estamos aqui sentados, louvando e adorando? O pastor Paulo costuma dizer: eu quero pregar para a pessoa, não para a pessoa que está aqui, mas para a pessoa que está em casa. Será que nós estamos vivendo uma hipocrisia? Será que nós estamos vivendo um relacionamento doentio com o Senhor? Eu tenho testemunhado tantas coisas, tantos acontecimentos e situações escabrosas de homens de Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho de alguém, né, até um amigo meu, dizendo: olha, eu vou dar esse carro, o meu carro, para o Senhor Jesus, porque se ele pensa que eu estou num relacionamento por causa desse carro, é como se Deus não pensa nada, Ele já sabe. Ele já sabe o que está no teu coração. Uma relação de interesse. Eu vou dar ao Senhor para receber alguma coisa ao Senhor. E a gente tem até esse tipo de relacionamento com Deus, né? Imagina você sendo cônjuge. O seu cônjuge chegasse para mim, para você, e falasse assim: olha só, se você me der um carro, eu te amo. Mas se você não me der um carro, não quero nada contigo. Você ficaria com essa pessoa? Ou um namorado, ou qualquer outro?
A Bíblia, ela traça um paralelo dizendo que a igreja é a noiva do Senhor. E o Senhor é um noivo. Aí a igreja está com esse tipo de relacionamento com Deus. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu já tive esse relacionamento com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer um concurso. Se o Senhor me der esse emprego, eu vou te servir. Tu mentira. Não servi nada. Servi nada. Naquele momento, e o Senhor cumpre, é sério, o Senhor fala para a gente, é sério isso aí mesmo que você está falando? Aí Deus, Ele é fiel. Né? Aí naquele momento ali você se quebranta, chora, Senhor, eu preciso, eu necessito desse emprego, eu preciso dessa cura. Se o Senhor fizer, eu faço. Relacionamento doentio com o Senhor. Não é um relacionamento, Senhor, eu estou te buscando, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o meu Deus, Tu és o meu noivo, Tu és o meu amado. Como foi pregado. Nós temos esse tipo de relacionamento, aí Deus vai lá e me deu o emprego. Fiz o concurso, passei. 8 vagas. 8º colocado. Aí eu falei, oh Deus, obrigado. Estou voltando para a tua casa. Foi isso que eu disse? Não. Fui meter o pé um pouquinho mais no pecado, na lama. Fui me embriagar mais um pouquinho na taça do inferno. E ela está aí, de portas abertas. Né? Está aí sendo oferecida, né, em larga escala para quem quiser. E hoje está sendo tão fácil pecar e errar e ofender Jesus. Esse é o tipo de relacionamento que a gente tem. Um relacionamento doentio. A gente cansa de ver, né, pastor, testemunhar as pessoas entrando na igreja, querendo um livramento. Oh, eu estou precisando de um livramento. Eu preciso, ora por mim. Parece que as pessoas querem um passe evangélico. Porque é muito mais fácil, né? Aquela varinha mágica, né? Você coloca ali, e tudo aconteceu. Oh, obrigado, hein? Valeu mesmo, foi bom mesmo. E vai embora. Ninguém quer um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento conjugal de pureza na presença do Senhor. No versículo 6 do texto de 1 Coríntios, texto base, a Bíblia fala de mistérios. Os mistérios de Deus são para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. O texto que a gente lê, ele coloca em contraposição 2 espíritos. O espírito de Satanás, que atua no mundo, e o Espírito de Deus, que atua na igreja. Nós não podemos deixar que esse espírito venha contaminar o nosso coração. E há muita sutileza nisso. Há muita sutileza do inferno, como já foi dito. Acreditamos que a graça, ela basta, né? E que simplesmente eu estou debaixo da graça. Parece que é uma licença, a graça se tornou uma licença para eu poder pecar e ofender o Espírito Santo de Deus. E não é bem assim. Toda vez que a gente ofende o Espírito Santo de Deus, com os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus chora. Chora porque Ele quer que você chegue a um nível de intimidade tão grande que você venha contagiar outras pessoas, que você venha ser um instrumento de Deus para converter outras vidas. Porque só entramos na igreja com interesse, né, de receber de Deus. Ô Senhor, estou aqui, sabe? Quanto Deus tem nos sustentado, já nos tem dado maturidade suficiente. Outro dia eu fiquei pensando em 2011 e eu fiquei analisando a minha própria vida. Quantas vidas eu ganhei para Jesus em 2011? Será que eu orei por alguém especificamente para que alguém se convertesse? Será
Será que a minha família ainda não se converteu porque eu não tenho dedicado tempo em oração? Às vezes a mente mundana, ela vai embriagando o mundo cristão, a nossa mente. A mente mundana, ela só pensa proporcionar os prazeres da carne. Todos estão em busca de beleza, né? Quem tem dinheiro hoje está gastando bastante para poder manter-se jovem. Beleza, riqueza, poder e prazeres. E para ter tudo isso, poder, para ter beleza, eu preciso de dinheiro. Então tem que conquistar mais. E no afã de conquistar mais, eu preciso então trabalhar mais, estudar mais, me dedicar mais, porque eu preciso ganhar mais dinheiro para poder dar mais prazer à minha carne, dar mais prazer, poder ter um carro novo, trocar meu carro todo ano. Eu preciso trocar de apartamento, eu preciso de tantas coisas, de uma roupa nova, de um terno novo. E as riquezas, esse desejo de ter as coisas, isso vai assoberbando a nossa mente de tal forma que vai gerando ansiedade. Nós ficamos ansiosos porque queremos ganhar dinheiro, mais dinheiro. E eu quero dizer para você que cada vez que você se assoberba mais de trabalho, de atividades, de tantas outras coisas, né, você vai se afastando de Deus. Você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você não consegue interpretar a mente de Jesus. Somente, como foi dito, quem tem o Espírito Santo de Deus pode interpretar os pensamentos de Deus. Nós precisamos rever alguns conceitos relativos às riquezas. Mateus 16, 26, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Diz assim a palavra: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? De que vale você ganhar tanta coisa e perder a sua alma? De que vale? Salmo 39, 6. Diz assim: com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta e amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. Você amontoa tesouros. Hoje eu estava conversando com uma cliente, e ela falou assim: em nome de Jesus eu vou ganhar essa ação. Porque agora tudo se faz em nome de Jesus, né? Você entra com o processo, em nome de Jesus, a pessoa não conhece Jesus, não tem intimidade com Deus, com ele, mas invoca o nome. Em nome de Jesus eu vou ganhar o processo, eu vou ganhar a ação. E Deus vai me abençoar. Aí eu falei: tá, e depois que ele te abençoar, como é que fica a história? Não, aí fica, e aí, tu vai largar teu cigarrinho, vai buscar Jesus, vai se arrepender, vai levar... Não, porque Jesus, é como se Jesus fosse aquela carta na manga, né? Não, tem uma carta aqui, o nome dela é Jesus. E todo mundo invoca. E interessante que eu passei por uma experiência aqui há alguns anos atrás. Furtaram meu carro aqui. Furtaram não, roubaram mesmo, né? Cidadão com uma determinada camisa, que eu não vou falar o nome porque do time, chegou e falou: aí, perdeu. Aí eu falei: rapaz, olha, eu perdi tudo, menos minha família. Deixa eu tirar minha família do carro, você leva, né? Aí o cidadão foi, levou meu carro.
E a gente chegou em casa, fez uma oração pelo humilhante. Senhor, converte o coração dele. Com toda sinceridade, irmão, não veio mágoa no meu coração. Porque, na verdade, é um pecador, como outrora nós éramos. É mais um pecador, e a gente começa a ter as pessoas como inimigos. E a gente não tem inimigos humanos. Eu, com toda sinceridade, eu não consigo guardar rancor. A gente pode até se irritar um com o outro, né? Se não ficar feliz com uma palavra, às vezes a gente não fica feliz. Mas o cara ficar guardando mágoa o tempo todo, será que isso é uma postura de crente, de cristão? A pessoa que não consegue perdoar, esquecer. Sabe, é muito interessante isso, que quando Jesus entra na história, tudo muda. Tudo muda. Foi impressionante o testemunho da irmã Sandra, na sexta-feira, né, que o Espírito Santo agiu de forma tão sobrenatural na vida dela, e ela chega pedindo perdão, né, aos seus companheiros, pedindo perdão aos seus companheiros pelo que tinha causado a eles, pelas humilhações, talvez, nas brincadeiras, ainda que não tenha sido de maldade. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa buscar uma mente cristã. Jesus é o nosso modelo, irmão. Existe um livro, né, um livro que há muito tempo as igrejas adotaram como um livro de cabeceira para que a gente pudesse ler. Que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus é o nosso modelo. Toda vez que você ficar em dúvida sobre alguma coisa, você vai perguntar para Jesus: Senhor, o que o Senhor faria nessa história? Uma certa feita, alguém chegou para mim: o que eu faço aqui? Eu falo a verdade ou falo a mentira? Eu falei assim: bom, você faz o seguinte: de quem é a paternidade dos dois? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, ele é o pai da verdade. E quem é o pai da mentira, como a Bíblia fala? Que mentiu desde o início. É o diabo. Então, qual é o princípio que você vai adotar para a tua vida? Qual é o pai, né, que você vai adotar para a sua vida? Jesus é o nosso paradigma. Hoje em dia, as pessoas se frustram com as promessas não cumpridas, com tantas coisas que os líderes, né, têm aí prometido, quando Jesus não prometeu. Jesus prometeu para a igreja salvação e vida eterna, e que nada iria te faltar. Eu quero perguntar para você hoje: está faltando alguma coisa na sua casa? Pergunta aí para o seu irmão, não precisa responder não. Falta alguma coisa? Você tem o que vestir, tem o que comer, né? Se você tem isso, a Bíblia nos indica que a gente precisa ficar satisfeito com isso. A mente de Jesus é o nosso escopo, é o nosso alvo. E a mente de Jesus? O que tinha na mente de Jesus? A gente pode analisar se Jesus, o que Jesus fazia. Eu separei alguns pontos de comportamento de Jesus. Jesus tinha uma mente voltada para a oração. Você pode ler isso em Lucas 5, 15, 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava
para lugares solitários e orava. Jesus não tinha necessidade, racionalmente falando, Jesus não tinha necessidade de orar, mas Jesus orava. Jesus tinha uma mente compassiva. Eu não vou ler aqui os textos para você, mas Jesus se compadecia, ele se movia de grande compaixão, mas nós, pelas almas perdidas, mas nós não temos compaixão das almas perdidas. Nós já não nos envolvemos mais. Talvez para a sua conversão, alguma pessoa deve ter orado. Eu sou um exemplo disso. Meu pai orou pela minha conversão, tremendamente. Orou porque sabia que isso era uma obra do Espírito Santo. Mas hoje, nós de forma bem descomprometida, apenas às vezes, e eu não estou aqui criticando os métodos, nada disso. Você pode ter um método de evangelizar, de entregar um folheto, ou uma Bíblia, ou um livro evangélico, mas você precisa colocar no altar do Senhor a vida dessa pessoa que você está fazendo isso. Você precisa gemer pelas almas perdidas, ter compaixão das almas perdidas. Jesus tinha uma mente submissa e obediente. Hoje a gente tem um grande número de pessoas que não querem obedecer nem pai e mãe. E é um princípio de longevidade. Eu tenho brincado até com os adolescentes da igreja: rapaz, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra. Mas primeiro precisamos honrar a Deus, amar os perdidos. Nós não temos mais amor pelas almas perdidas. Eu lembro aqui que o pastor Maurício compartilhou um testemunho de sua conversão. E ele dizia que a sua tia havia evangelizado ele, pregado para ele. Mas eu creio que ela se dedicou bastante em oração para que essa vida fosse salva. Se você tem pessoas na sua família que precisam ser salvas, Deus quer usar você. Deus quer que você tenha a mente dele. O desejo de Deus é que você se santifique. O texto fecha dizendo isso: nós temos a mente de Cristo. Precisamos adotar a mente de Cristo, se espelhar, se inspirar na mente de Jesus. E Jesus não se preocupava com riquezas e com outras coisas. Nós estamos nos preocupando com isso. E vidas estão perecendo aos montes sem Cristo e sem salvação, até mesmo no seio da nossa família. Eu creio que você tem amigos bem chegados, mais que um irmão, que ainda não conhece o Evangelho. Deus quer usar você. É na escola, na faculdade, eu não sei, no trabalho, na sua família, na sua vizinhança. A minha irmã costuma dizer assim, às vezes de forma bem direta para um cunhado, que há muito tempo a gente tem orado, a gente tem insistido pela conversão daquele homem. E a minha irmã fala assim: rapaz, nós não aceitamos não ver você no céu, cara. Nós não abrimos mão, por isso que a gente insiste, a gente bombardeia o céu para que você conheça Jesus, para que você seja um filho de Deus. Se você não orar por uma vida, pelas almas perdidas desse teu amigo, desse teu irmão, desse teu vizinho, esse cara não vai morar no céu contigo. Você não vai vê-lo lá. E se você deseja vê-lo no céu, salvo, eu creio que você quer o melhor para a sua família. Comece hoje a orar pelos seus. Já não dá mais tempo. A igreja está apática. Nós estamos assim, tão apagados. Nós não oramos por ninguém. Nós não estabelecemos uma meta de ganhar uma alma para Jesus num ano. Eu tenho me sentido alguém assim, infrutífero. E quanto essa infrutuosidade, né? Deus já havia falado. Às vezes a gente fala assim: não, mas eu tenho que reproduzir o fruto do Espírito Santo.
Mas o fruto do Espírito Santo tem que ser reproduzido em você para que você produza frutos para o reino. A 10, a 30 ou a 100 por um. Ganhar almas para Jesus. Fazer a obra do Senhor. Não ficar só como uma relação doentia com Deus. Deus me dá isso, me dá aquilo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus quer levantar líderes aqui que tenham a mente do Senhor. Eu costumo dizer que a minha geração é uma geração já que se corrompeu, que se tornou religiosa, que vem à igreja por um ato de religião e não quer nenhum outro tipo de compromisso. Achamos que estamos na casa do Senhor e já basta tocar no ministério ou cantar e não ganhamos ninguém para Jesus. Não evangelizamos, não pregamos, não cumprimos o ide de Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordenança, esse ministério é de todos, não é só do pastor e nem da liderança. Nós temos o dever de evangelizar, de orar. O primeiro passo é orar. Se você deseja ter a mente de Jesus, eu não sei se você enfrenta algum tipo de limitação, eu não sei o que você enfrenta no seu dia a dia. Existem pecados que continuam batendo à sua porta todos os dias e você tem cedido aos pecados, assim como na igreja de Corinto, que haviam tantas práticas pecaminosas. E a cidade do Rio de Janeiro tem tantas práticas pecaminosas. É de corrupção, é de mentira, de hipocrisia, de imoralidade sexual, eu não sei. O que Satanás tem feito, tem realizado no seio da igreja. Mas se eu quero te convidar a ter a mente de Jesus, a mente de Cristo. O Senhor está nos convidando a ser parecido com Ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 5 a 9. O Senhor está preparando a sua noiva em santidade. As pessoas estão mais atrás de alguém que tenha unção, que viva o Evangelho, que prega, e não somente prega o Evangelho. Modelos, paradigmas. O Senhor está preparando a sua noiva para esse encontro com o Cordeiro. É tempo de se santificar, de buscar ao Senhor. Diz assim a palavra: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O desejo de Deus é que você seja santo, que você tenha a mente de Jesus, para que vidas sejam alcançadas. Não se preocupe com a sua própria vida, porque o desejo do Senhor é abençoar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Gostaria que você ficasse de pé agora. Pastor Paulo, gostaria que o
pastor Paulo orasse pelas vidas agora, nesse momento. Se você sente alguma limitação, fala assim, eu não estou conseguindo sozinho superar determinada limitação mental. Às vezes, Satanás te conduz para uma atitude que é uma atitude que não se harmoniza com o princípio de Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. Você pode vir aqui e dizer, Senhor, estou aqui na sua atitude dizendo, Senhor, cura minha mente. A minha mente, o meu coração é teu. A minha vida é tua. Eu não quero ser uma pessoa onde atua o Espírito Santo de Deus e o espírito das trevas. Eu quero ser pleno. Eu quero estar em plenitude, em comunhão contigo, Senhor. Eu preciso estar no teu altar e isso está me impedindo, Senhor, de ter uma melhor comunhão contigo. Isso tem me limitado. Se você sente esse desejo e quer chegar ao altar do Senhor nesse momento e colocar diante dele uma limitação, você faça isso nesse momento. Se você não fica à vontade para fazer isso, faça isso no teu lugar e comece a declarar para o Senhor, Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, me dá um coração conforme o teu coração. Ouve o Senhor dizendo isso. Espírito Santo, muda a minha mente. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, porque queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nós colocamos a nossa mente à sua disposição para que o Senhor nos trabalhe a nossa mente, Senhor. Trabalhe o nosso coração, Senhor. Precisamos da tua atuação, Senhor. Queremos estar limpos, com as nossas vestes brancas. Oh Deus, precisamos da tua atuação na nossa casa, na minha casa, na minha família, Senhor. Peça ao Senhor no seu lugar. Senhor, não aceito o pecado na minha vida, Senhor. Você é o que a Bíblia está dizendo que você é. Você é a noiva, você é a igreja. Você é a noiva que se encontrará com o Cordeiro. Oh Deus, nós precisamos, Senhor. Precisamos do agir do teu Espírito Santo. Vidas estão perecendo, Senhor. Estão perecendo sem Cristo, sem salvação. Eu quero ser instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Oh Deus, toma a minha mente, Senhor. Toma o nosso coração. Precisamos de ti, Senhor. Oh Deus, gera filhos espirituais no teu povo, Senhor. Traga à memória pessoas que precisam receber Jesus, conhecer Jesus. Oh Deus, oh Espírito Santo, nos incomode, Senhor. Queremos ser conforme a tua mente, conforme o teu coração. Senhor, envia essa pessoa, Senhor. Envia homens e mulheres a seara, Senhor, para ganhar almas para ti, para pregar o Evangelho, Senhor. Oh Deus, precisamos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nós carecemos da tua presença, Senhor. São crianças nesse bairro que são violentadas, Pai, dia após dia, Senhor.
Pessoas que estão perecendo sem Cristo e sem salvação. Cadê os homens e mulheres, Senhor, que estarão fazendo a tua obra, que estarão pagando o preço por vidas, Senhor, para que outras vidas te conheçam, Pai. Não queremos habitar o céu sozinhos, Senhor. Pelo contrário, queremos povoar o céu, Pai. Nós queremos povoar o céu, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa família, todos os nossos familiares que ainda não Te conhecem, que ainda estão aprisionados, acorrentados pelos vícios, pelas drogas, Senhor. Oh Deus, gera na Tua igreja o desejo de orar mais, de buscar mais, de Te conhecer mais. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Venha nos renovar nessa noite, Senhor, Teu Espírito Santo. O Senhor tome a plenitude do nosso ser, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus.